Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus tem nos revelado estas coisas através do seu Espírito. Uhul! Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então Deus tem coisas preparadas para você, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e Ele vai revelar essas coisas através do Espírito Santo nessa noite. Eu tenho uma expectativa no meu coração, eu creio que Deus vai falar conosco, Deus vai falar com você, Deus vai abençoar você, Deus vai trazer uma revelação maior, um entendimento maior. Porque essa é a promessa de Deus que nos últimos dias o Senhor vai fazer com que a revelação da glória dele encha toda a terra. Então o Espírito Santo está responsável para que eu e você tenhamos mais e mais revelação da glória de Deus. E como Paulo ora, e nós vimos o texto na semana passada, que ele roga e diz em Romanos capítulo 12, que ele ora e roga para que haja renovação do entendimento e que nós não nos conformemos, mas nós sejamos transformados com a renovação do entendimento para experimentar a boa e a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então eu quero orar com você. Eu quero orar esse tempo com você para que nós possamos ter o nosso entendimento renovado e que a gente possa, sim, através dessa matéria hoje, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos juntos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Colocamos esse tempo nas tuas mãos. Colocamos essa aula nas tuas mãos, esteja conosco, fala conosco, precisamos de ti, tudo é para ti, Jesus, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, nós cremos nisso, porque para ti e por ti e através de ti são todas as coisas. Muito obrigado por esta noite, obrigado por esse tempo, obrigado por essa matéria e obrigado porque o Senhor quer falar no nosso coração através do teu Espírito. Amém. Amém. Pessoal, nós estávamos falando ontem sobre o DNA de avivamento e eu estou pegando aqui, quero fazer uma rápida revisão de algumas coisas que nós tocamos como assunto na semana passada. Sobre o que é avivamento, primeiramente. Avivamento é um despertamento espiritual contínuo. E esse despertamento espiritual do mover de Deus é gerado da parte de Deus, esse despertamento espiritual é gerado da parte de Deus e também gerado da nossa parte como resposta àquilo que Deus quer. E aí nós vimos também que o fruto desse avivamento sempre será a transformação de vidas, transformação de cidades, pessoas sendo transformadas. E também através de muita manifestação do sobrenatural de Deus, de milagres de Deus, uma transformação dos céus, os céus invadindo a terra e transformando igrejas, bairros, cidades e até mesmo nações, pelo poder e pela glória de Deus. Nós vimos também que todo avivamento virá para restaurar algo que está sendo roubado, perdido ou negligenciado da igreja de Jesus na face da terra. Então todo avivamento ele vem para restaurar algo que Deus tem para nós, para transformar, revelar algo que Deus tem para mim e para você. E aí a gente vê alguns exemplos
do mover de Deus na terra, do mover do Espírito Santo, trazendo, tocando pessoas para que hajam esses despertamentos, esses avivamentos espirituais. E assim, quando vem o mover de Deus, também fruto do avivamento e parte do avivamento é a nossa resposta. Ou seja, avivamento sempre será a revelação da glória de Deus, a manifestação de Deus, mas a nossa resposta, o nosso sim, o nosso posicionamento, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer restaurar, aquilo que Deus quer transformar na face da terra. E a gente vê ao longo da história que houveram vários avivamentos. Por exemplo, na Reforma Protestante, nós vemos o mover de Deus acontecendo naquela época na Europa, em vários lugares, levantando vários reformadores, para que princípios do reino fossem restaurados, princípios do reino fossem revelados, e através dessa revelação, transformação de vidas, impacto acontecesse, e nações foram transformadas, nações foram tocadas, por exemplo, pelo avivamento na Reforma Protestante. A Reforma Protestante nós vemos como história, como fruto de um despertamento espiritual que foi acontecendo em vários lugares da Europa. Depois nós vamos ver o avivamento dos morávios, uma comunidade de imigrantes, por exemplo, na Alemanha, que começou a orar e buscar a Deus. Eles começaram a orar de uma maneira tão incessante, de uma maneira tão perseverante, ao ponto que eles começaram a orar 24 horas, fazendo uma escala dos 7 dias da semana, 24 horas, todo dia orando, toda semana orando, continuamente, através desse espírito de oração e de adoração e petição e súplicas. Eles foram impactados por Deus a começar a enviar missionários para todas as nações, para que as nações experimentassem e tivessem a revelação da glória de Deus, para que as pessoas conhecessem que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vai ver outros avivamentos, eu não estou necessariamente colocando aqui em ordem cronológica, mas o avivamento de Gales, onde as pessoas foram tão impactadas pela santidade, que as pessoas pararam de vender até mesmo, e fecharam todos os bares, e todos buscavam a Deus intensamente a semana toda, todas as noites, e todo o país de Gales foi transformado. Nós vemos depois o avivamento pentecostal, na virada do século, onde a renovação, o batismo do Espírito Santo, o falar em línguas, começou a se espalhar por todos os continentes, através de algo que Deus iniciou na Rua Azusa. E assim o mundo foi impactado e várias igrejas nasceram. E assim vão várias histórias de avivamento. A gente poderia continuar citando várias delas, mas eu quero dizer para você algo muito importante, que avivamentos, nós dissemos isso semana passada, sempre trará níveis e dimensões, ou seja, existem níveis de avivamentos e dimensões de avivamento. Mas, ou seja, exemplificando, a igreja local é um nível de avivamento, mas se o avivamento continua, ele vai para bairros, ele vai para cidades, estados e nações. Dimensões, porque você vai ver que nenhum avivamento foi igual ao outro. As manifestações do sobrenatural de Deus, os milagres, as atitudes das pessoas, as coisas que foram restauradas. Deus é um Deus criativo e Ele tem uma criatividade para nos tocar. Eu creio particularmente que nos últimos tempos não haverá um avivamento desse ou daquele lugar. Nos últimos tempos, o Espírito do Senhor intensificará a restauração da igreja por toda a terra e começarão a haver avivamentos de vários lugares, de várias nações ao mesmo tempo. Basta eu dizer para você, por exemplo, que Deus tem colocado no nosso coração os últimos 3 anos a intensificarmos e falarmos sobre avivamento. E isso sem consultar ou sem ver que outras igrejas estão falando. Mas para minha surpresa,
eu percebo que nós não somos os únicos, mas várias igrejas de vários países, de várias nações, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil, nesse momento estão falando sobre avivamento. Por quê? Porque Deus quer avivar a igreja, Deus quer que vidas sejam alcançadas, Deus quer que haja o avanço do evangelho, que seja acelerado, que haja um aceleramento da pregação do evangelho e todos conheçam que Jesus é o Senhor. Haverá a volta de Jesus, mas Jesus volta, Jesus vem e busca uma noiva sem mancha, sem máculas, sem ruga. Haverá também choro, dor, ranger de dentes, tribulação, dores, perseguição. Mas ao mesmo tempo, quanto isso aumenta a unção de Deus para que pessoas sejam alcançadas, para que a terra veja o sobrenatural de Deus e seja manifesto que Jesus é o Senhor e a igreja esteja preparada. Então, ao mesmo tempo que a tribulação, perseguição, talvez a pandemia é uma das coisas que não é a pior das coisas que ainda virá. Esteja preparado para tudo, só que saiba de uma coisa, se coisas piores venham, saiba de uma coisa, a glória e a unção de Deus será maior do que todos os problemas e todas as dificuldades que nós passaremos. Esse é o espírito do avivamento. E quando a gente fala sobre avivamento, nós temos que entender que existe um processo. Como que a gente vive esse processo? Ser sensível para viver dentro do Kairos de Deus. Existe um tempo de Deus para você. Ei! Qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? Qual é o tempo de Deus para a sua família? Qual é o tempo de Deus para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua esposa? Você está vivendo o tempo de Deus? Você está vivendo a vontade de Deus? Ser sensível ao tempo de Deus. Caminhar debaixo de obediência e do mover de Deus, porque o mover de Deus do dia a dia faz com que um avivamento seja desencadeado na face da terra. E Deus quer usar você. A maior parte dos avivamentos começaram por um homem ou por uma mulher, pessoas que se posicionaram radicalmente. E aí nós vamos entrar no que será a aula de hoje de uma maneira mais profunda. Avivamento pessoal e posicional. Sabe, avivamento começa com você. Começa com você. Você quer avivamento? Você quer se entregar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Você quer amar o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com todo o entendimento, para que o Espírito Santo revele para você coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram? Você está disposto a se entregar ao processo de Deus? Então o avivamento é para você. Deus quer que você seja uma pessoa avivada. Então, não busque avivamento. Seja em primeiro lugar você avivado. Porque o avivamento será consequência do avivamento no teu interior. A obra de Deus, o avivamento é uma obra de dentro para fora. É uma obra no teu coração, de dentro para fora. E nós lemos e falamos sobre Romanos capítulo 12, a renovação do entendimento. A renovação do entendimento vem quando nós temos a revelação de Deus, quando recebemos a revelação de Deus. Através da revelação de Deus, princípios e posicionamento espiritual, ou seja, a revelação faz com que andemos, que tenhamos os princípios espirituais. Quando temos princípios, quando recebemos a revelação, recebemos princípios. E quando recebemos esses princípios, começamos a ter uma mentalidade diferenciada, a mentalidade dos céus. Através disso, nós começamos a ter hábitos de avivamento. Você quer avivamento? Então, você está disposto a viver os hábitos de avivamento? E isso faz com que vivamos uma nova cultura. E aí, então, viveremos uma nova história. A revelação do entendimento
transforma os nossos princípios e a nossa mentalidade. Isso faz com que tenhamos novos hábitos, novas atitudes. Novos hábitos e novas atitudes farão com que escrevamos uma história. E hábitos e atitudes que são de acordo com a vontade de Deus escreverá uma história para a glória de Deus. Uau! Que poderoso! Uma história de avivamento. Você quer escrever essa história de avivamento? O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num campo e ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo com aquele tesouro. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu já encontrei o meu maior tesouro. E eu estou disposto a vender tudo para comprar esse campo que tem o tesouro. E o tesouro é o reino de Deus, é o plano de Deus, é o propósito de Deus para as nossas vidas. Bom, que base nós temos para o avivamento, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre esses princípios de avivamento, ok? Vamos estar falando sobre princípios de avivamento. Para isso, nós vamos falar de vários princípios, mas para que você saiba que esses princípios não é na força do teu braço, não é na tua força, mas não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Eu quero começar dizendo para você que você só pode viver esses princípios quando você entende essa base que nós vamos falar, que Jesus conquistou por mim e por você. Porque a gente está falando que avivamento é algo pessoal, mas nós vamos falar que avivamento é algo, avivamento posicional, porque nós podemos chamar aqui de avivamento pessoal, mas podemos chamar também de avivamento posicional. Então, antes de tudo, eu quero que você entenda qual é a posição que você já tem em Cristo Jesus e que você cresça e amadureça nessa posição. Nós vamos citar isso, mas eu desafio você, vai lá, tá? Procura na Bíblia o que nós vamos pontuar aqui. Nós não vamos ter tempo de entrar profundamente em cada uma dessas coisas, mas vai atrás. Procura entender de uma maneira profunda o que nós vamos falar aqui, tá? Outra coisa, pessoal, conto com vocês aí, ó. Escreve as perguntas no chat. A semana passada aí teve um pouquinho de pergunta. Vamos lá. Quero que vocês, eu estou falando aqui, mas vai escrevendo já no chat a pergunta, porque daqui que eu quero terminar a aula mais rápido e aí quero dar um bom tempo para a gente interagir juntos, para a gente conversar junto. Vocês estão comigo nessa? Né? Vamos depois ter um bate-papo aqui gostoso, porque eu quero também aprender com vocês, quero crescer com vocês, quero ser também abençoado, quero ser avivado pela vida de vocês, tá? Então, vai preparando a tua perguntinha aí, vai colocando ela. Você não entendeu, não leva a dúvida para casa, né? Perguntar não custa, custa muitas vezes quando a gente não pergunta, daí paga mais caro. É assim que funciona na vida, então perguntar não custa. Então vamos lá, eu quero contar com vocês para que depois a gente tenha um bate-papo gostoso, tá bom? Pode ser? Posso ver a joinha aí no Zoom, o dedinho levantado para cima, o sorrisinho, o emoji dando um pisca aí? Vamos ver, diz aí para mim se o pessoal tá fazendo isso aí, Adriano, tá? Para que a gente tenha uma interação boa. Ok, que base nós temos para o avivamento pessoal? Sabe, uma coisa marcante é quando Jesus, próximo de morrer, as últimas palavras de Jesus foram: está consumado. Está consumado. Ou seja, o preço, o sacrifício, o sangue derramado de Jesus por nós, o sangue derramado, o preço na cruz, a salvação, o projeto de Deus foi completo. Não foi pela metade.
Não há ninguém que Jesus não possa perdoar. Não há ninguém que Jesus não possa salvar. Não há ninguém a quem a salvação não possa alcançar. O preço foi completo, minha gente. Jesus pagou um preço por mim e por você. E como nós cantamos, o véu que separava já não separa mais. Ou seja, foi rasgado a cortina. De cima para baixo, Deus veio ao encontro do homem. E tudo que separava a humanidade de Deus foi vencido. Porque o Filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? O homem original, o Adão, que estava no Éden, lá no Éden, sem pecado, sem estar contaminado por uma natureza pecaminosa. Jesus derrotou na cruz a natureza pecaminosa. Então, qual é a base de avivamento pessoal? Jesus já morreu pelos nossos pecados, venceu o pecado por nós. Essa é a primeira base. E eu quero dizer algo para você entender e fixar como uma revelação de Deus para você. É que você não busca Deus para ser santo, porque você é santo, porque você tem a revelação da santidade de Deus. Isso faz com que você tenha liberdade para viver a santidade que Jesus já conquistou por mim e por você. Então, os teus pecados são perdoados. Vá e não peques mais. Os teus pecados são perdoados. Vá e não peques mais. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Nas outras versões de Bíblia, que já tirou o pecado do mundo. Então, ele tira, ele não apenas perdoa, ele tira o pecado do mundo. Não é eis o Cordeiro de Deus que perdoa os pecados do mundo. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entende a diferença? Outra coisa, a base do avivamento pessoal, do avivamento posicional é: Jesus venceu o mundo por nós. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos alguns inimigos. E todos os meus e os teus inimigos foram vencidos por Jesus. Um inimigo que nós temos, um inimigo que afasta as pessoas de Deus, é o pecado. Mas se você andar no sacrifício de Jesus, dia a dia, Jesus venceu o pecado. Outro inimigo que nós temos, João vai dizer que é o mundo. A concupiscência, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né? Então, o mundo são os desejos ardentes da carne, a soberba da vida, os desejos dos olhos. E o mundo sempre vai oferecer coisas para a sua carne, o mundo sempre vai oferecer coisas para os teus olhos, o mundo sempre vai oferecer algo para você se ensoberbecer, se achar suficiente por você mesmo. Jesus já venceu o mundo. Ele diz: no mundo tereis aflições. Quando que eu e você temos aflições? Quando nós negamos as propostas do mundo. O mundo sempre vai enviar propostas diuturnamente para nós. Não é nem diariamente, é diuturnamente. Propostas indecentes de riquezas ilícitas. Propostas indecentes de relacionamentos que não agradam a Deus. Várias propostas. E por isso que muitas vezes nós temos aflições nesse mundo. Ou até se você não topa, por exemplo, se um chefe vem, ou alguns funcionários vêm: ei, vamos enganar o chefe lá, e tem 5 funcionários e você é um deles. Ei, vamos fazer isso aqui, vamos roubar ou dar um jeitinho, porque a gente ganha nisso a mais do nosso chefe, assim, está dentro. Aí você vai dizer: não, eu não estou dentro, eu não quero fazer isso. O que vai acontecer? Você vai ser perseguido por causa
do teu posicionamento. Se alguém vem, uma mulher vem e dá a bola para você e quer ter um relacionamento com você, mas você é casado e você diz, não, olha, eu não quero nada disso com você. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus ressuscitou e venceu a morte. Olha que poderoso, gente. Todos os nossos inimigos foram derrotados por Jesus. E pela fé, podemos receber dia a dia aquilo que Jesus fez. Então nós podemos receber e viver na consciência de que os nossos pecados já foram perdoados. Viver na consciência de que nós vencemos o mundo, porque Jesus venceu o mundo. Viver na consciência que nós vencemos a morte, venceremos a morte porque Jesus venceu a morte. Andar vitoriosamente sobre Satanás, porque Jesus venceu a Satanás, ele derrotou a Satanás. Ele expôs Satanás de uma forma pública, a vergonha, nos deu uma nova vida, uma nova identidade e derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Olha que interessante, Jesus venceu todos os meus e os teus inimigos. Mas mais do que isso, ele te dá uma nova identidade. E ainda para selar, ele derrama do Espírito, nós somos templo e morada do Espírito Santo, e o derramamento do Espírito Santo não vai, já aconteceu há 2000 anos atrás. Então é um direito seu, é uma promessa tua, você pode andar cheio do Espírito Santo todo dia. O problema é que muitas vezes nós associamos o andar cheio do Espírito Santo com atitudes nossas. E esquecemos que o andar cheio do Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós. É uma promessa de Deus para você. Você pode andar continuamente cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você não falha? Não. Por quê? Porque você não tem nenhum erro? Porque você é mais santo que esse ou que aquele? Não. Você pode andar todo dia cheio do Espírito Santo. Porque Jesus pagou um preço. E o preço dele foi total, foi integral, para que a gente viva uma plenitude de vida. E essa aqui é uma base da plenitude de vida, para que eu e você possamos caminhar e andar em avivamento, vivendo o tempo de Deus, sem crer nas mentiras de Satanás, sem sermos enganados pelas trevas, sem sermos iludibriados pelo pecado, mas livres, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu e você somos livres. Uhul! Eu e você somos livres porque o Filho nos libertou. Aí então, nós vamos falar de princípios que nos ajudam a nós vivermos essas realidades aqui. Princípios de avivamento. Princípios para avivamento. Princípios para avivamento pessoal. O avivamento pessoal, gente, desencadeia uma atmosfera dos céus, um DNA dos céus, uma cultura do reino, uma mentalidade de avivamento, uma posição de avivamento. Então, quando nós caminhamos dentro desses princípios, isso faz com que o DNA dos céus comece a estar em volta de nós. A cultura do reino começa a ser estabelecida por nós, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa realidade. Venha o teu reino, Senhor, assim na terra como no céu. Primeiro princípio de avivamento pessoal. E aqui eu podia colocar para vocês e dizer que hoje, depois de mais de 25 anos de ministério, se eu vou discipular um novo convertido, eu discipulo já os novos convertidos lá nas nossas igrejas na Alemanha, nessa base aqui. Porque eu acredito que essa é uma base profunda para gerar um DNA
de avivamento, um DNA de profundidade espiritual. Então, o primeiro princípio é o amor de Deus. É o amor de Deus. Gente, como é importante nós vivermos todo dia na revelação do amor de Deus. Eu quero ler com você esse texto e quero que você observe bem que a revelação do amor de Deus não é apenas no dia que você recebe a salvação. Tem pessoas que dizem assim: no dia que eu fui salvo, eu me senti tão amado por Deus. Uau! Maravilha! Mas eu quero dizer para você que Deus quer que você se sinta todo dia amado por Ele. Deus quer que você seja tocado todo dia pelo amor dele. E isso não tem a ver com um sentimento, tem a ver com uma percepção dessa realidade espiritual, porque Deus te ama a todo momento, queridão. Deus ama você a todo momento. Deus ama quando você pisa na bola. Deus ama quando você erra. Deus ama quando você peca. Deus te ama, Deus te ama, e Deus te ama, e Deus te ama. Mas Deus é justiça. É claro que Deus é justiça, mas a Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos constrange ao arrependimento. E quando nós lemos em Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. Uau! Olha aqui a proposta, olha aqui o convite de Deus para você, de eu e você estarmos arraigados. Outra versão diz enraizados e alicerçados em amor. Paulo usa duas figuras, uma figura de uma planta que tem raízes profundas, ou uma figura de uma construção que precisa de alicerces profundos. Qual é o meu e o teu alicerce? Quais são as minhas e as tuas raízes? Quais devem ser as minhas e as tuas raízes? Raízes de amargura? Raízes de trauma? Raízes de depressão? Raízes de problemas? Raízes de ansiedades? Eu acho que a Bíblia de alguns crentes aqui parece que foi trocado o texto. Porque muitos cristãos estão vivendo apenas uma raiz de amargura, uma raiz de problemas e mais problemas, ansiedade e mais ansiedade. Mas aqui, o convite de Deus, o convite do Evangelho para mim e para você é arraigados e alicerçados, ou enraizados e alicerçados no amor, em amor. No amor de Deus. Deus quer revelar o amor dele para você todo dia. Olha o próximo versículo que diz: a fim de poderes compreender com todos os santos. Com quem? Com todos os santos. Não é, a Bíblia não está falando aqui, que você compreenda, isso aqui é para alguns que vão ter essa revelação especial que Deus ama. Não, a Bíblia está fazendo um convite, a palavra de Deus está fazendo um convite para você. Esteja enraizado no amor de Deus todos os dias, alicerçado no amor de Deus e compreenda com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Uau! Como eu e você podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus, tendo a revelação do amor de Deus. Então, o Espírito Santo está te convidando, Deus está te convidando, filho, mergulha no meu amor. Está cheio de ansiedade, meu filho? Mergulha no meu amor. Minha filha, você está cheio de traumas e feridas. Receba o meu amor que quer te curar de todos esses traumas, de todas essas feridas. Daria para ficar falando do amor de Deus horas e horas e horas e horas.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E talvez você me perguntaria, mas Samuel, como é que você faria um discipulado falando primeiramente do amor de Deus e não da salvação, e não da cruz, e não da justificação, e não do plano de Deus, que Deus salvou o mundo? Sabe por quê? Porque tudo isso está no pacote do amor de Deus. Tudo isso é consequência do amor de Deus. Sim, claro, nós temos que citar isso para o novo convertido, a gente vai falar isso. Vai mostrar o amor de Deus, é todo plano de salvação, é o amor de Deus. Todo plano de justificação é o amor de Deus. Todo plano de redenção é o amor de Deus. Todo plano de regeneração é o amor de Deus. Todo plano e tudo que Jesus conquistou na cruz é o amor de Deus, é a revelação do amor de Deus. A motivação dele foi 100% amor. A motivação de Deus, a motivação de Jesus e todo o plano da salvação é consequência, é expressão desse amor que excede todo entendimento. Compreender o amor que serve todo entendimento. E através da revelação, do conhecimento, do amor de Cristo que excede todo entendimento, nós começamos a ser tomados pela plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando nós temos a base do amor de Deus, outra base importantíssima que Deus quer gerar em nós, para que cresçamos, para que vivamos, todo o propósito de Deus é a identidade em Cristo. Há várias passagens que vão falar sobre a identidade em Cristo. Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 9, todo o capítulo 8 de Romanos vai falar de uma maneira muito, muito profunda. Aliás, no Instagram eu coloquei vários vídeos sobre Romanos 8, também tem um vídeo no YouTube. Fica aí, se você quiser, vá lá no YouTube e veja sobre algumas coisas, não é nem todo Romanos 8, algumas partes especiais, porque Romanos 8 vai começar dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois vai dizer que nós não vivemos na lei do pecado, mas nós vivemos agora na lei do Espírito, e o Espírito vivifica. Depois vai começar a falar sobre o amor de Deus, e aí no auge do capítulo 8 vai começar a falar sobre a filiação, porque Deus não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu espírito de filiação, pelo qual clamamos Abba Pai, pelo qual clamamos, pelo qual podemos dizer Papai. Ou seja, a identidade que temos um Pai e que Deus é o Pai, a paternidade de Deus. A identidade vem pela paternidade de Deus, a filiação e entender tudo que Jesus fez por nós na cruz. Quando nós falamos da identidade, nós vamos entender que a paternidade de Deus, e vamos entender também o que é ser filho de Deus, e vamos entender tudo aquilo que somos através de Cristo Jesus e tudo o que somos em Cristo Jesus. Por exemplo, Efésios no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8, você vai ver ali que vai dizer que em Cristo somos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Em Cristo somos irrepreensíveis, somos santificados, somos predestinados. Então vai dizer tudo aquilo que nós somos através de Jesus, por Jesus, em Cristo Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A identidade em Cristo. Princípios de avivamento. Você quer crescer em avivamento? Quer ser uma pessoa avivada? Receba
e caminhe no amor de Deus, na revelação do amor de Deus. Acabamos de ler que isso faz com que toda a plenitude de Deus esteja em nós, quando temos todo dia, continuamente, uma revelação do amor de Deus. Sabe de uma coisa? O amor de Deus é tão grande que se você recebe a revelação do amor de Deus hoje, amanhã vai ser uma outra revelação do amor de Deus. E depois da manhã, uma outra revelação de Deus. O amor de Deus é como um oceano sem fim, onde podemos receber refrigério, transformação, aceitação e acolhimento. E isso que nos transforma. Bom, quando você entende o amor de Deus, você entende que Deus tem uma nova identidade para você, identidade, propósito e destino. Com a identidade vem a revelação do propósito, com a revelação do propósito você vai viver o destino de Deus. Deus quer revelar quem você é. Quando Ele revela para você, quando você entende, vai recebendo a revelação de quem você é nele, o propósito de Deus começa a ser cumprido na sua vida. E quando isso acontece, certamente o destino que Deus tem para você não passará despercebido, mas você cumprirá todo o destino, viverá todo o destino que Deus tem para você. Para que isso aconteça, saiba de uma coisa, Ele não nos deixou órfãos. A Bíblia diz, Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos, eu trarei para vocês o meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador. Essa palavra que para nós é traduzida como Consolador, ela é muito mais ampla que isso, tanto é que você pega diferentes versões da Bíblia, de diferentes idiomas, você vai ver que há diferentes traduções. Em algumas traduções você vai ver o ajudador, em outras você vai ver o confortador, outras você vai ver a palavra aquele que está ao lado, o apoiador. Por quê? Porque no original essa palavra era usada, o Paracletos era para o melhor amigo que fosse fazer a sua defesa. Ou seja, o seu melhor amigo que está pronto para te defender em todos os momentos, em todas as dificuldades. Aquele melhor amigo que te ama, que está com você nos momentos difíceis. Você está passando pelo momento difícil? A Bíblia diz que você tem um amigo, você tem um melhor amigo. Mesmo que você ainda não é o melhor amigo dele, mas ele já é o seu melhor amigo. E ele está aí, ele mora em você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Muitos falam das manifestações do sobrenatural. Outros falam do fruto do Espírito. As manifestações do espiritual, as manifestações espirituais, as manifestações do Espírito Santo, ou muitos dizem os dons do Espírito Santo, são 9, mas 2 estão no plural, então nós podemos dizer 11. Várias manifestações, palavra de conhecimento, palavra profética, palavra de encorajamento, curas, dons de milagres e maravilhas. Então existem várias manifestações do sobrenatural de Deus. Essas manifestações do sobrenatural de Deus, elas são concedidas pelo mover do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Mas acontece uma coisa, você vive essas manifestações num nível superior, num nível abundante, quando você tem uma amizade com o Espírito Santo e você está sensível para o mover do Espírito e para a ação do Espírito Santo. Então, as manifestações do Espírito Santo podem ser ativadas quando nós entendemos que o Espírito Santo
é o nosso amigo. Na verdade, elas já estão ativadas. Mas quando nós temos uma amizade com o Espírito Santo, a gente começa a chegar nos lugares e dizer: Espírito Santo, o que você está dizendo a respeito dessa pessoa? Espírito Santo, qual é a solução para essa situação? Espírito Santo, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Espírito Santo, o que você tem para mim hoje? A Bíblia vai dizer em João capítulo 14, do versículo 16 e 18, João 16, versículo 1 a 15, da pessoa do Espírito Santo. Ei, eu te convido, Deus te convida, o Espírito Santo te convida para uma amizade profunda com Ele. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer que você seja o melhor amigo dele, porque ele já é o seu melhor amigo. Aliás, ele é o penhor da sua salvação. Você vai ver na Bíblia uma riqueza sobre o Espírito Santo. Eu quero explicar rapidamente aqui 3 conceitos a respeito do Espírito Santo. Espírito Santo em nós, Espírito Santo através de nós e Espírito Santo sobre nós. Quando você desenvolve um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, você entende e caminha e cresce e você age na pessoa do Espírito Santo em você. O Espírito Santo está em você. Então entenda isso, o Espírito Santo está em você. Você fez uma decisão por Jesus, o Espírito Santo mora em você. Você é templo e morada do Espírito Santo e ele é aquele que quer ativar o teu homem interior, que quer ativar o teu espírito a estar mais perto de Deus. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Mas também quando nós caminhamos nessa dinâmica e crescemos nessa dinâmica, podemos entender que o Espírito Santo não quer só estar em nós, mas ele quer agir através de nós. Quando você ouve, é sensível e começa a interagir com as pessoas guiado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo vai agir através de você. Mas eu também quero dizer que quando nós estamos buscando a Deus de uma maneira intensiva, muitas das vezes numa coletividade, ou muitas vezes buscando a Deus de uma maneira profunda, lá na casa, na sua casa, quando você está buscando, trancado no seu quarto. E você começa a buscar de uma maneira intensiva. Então o Espírito Santo começa a agir de uma maneira intensiva em você. Aquele que crê em mim, diz Jesus, do seu interior rios de águas vivas fluirão. E as águas começam a fluir. E também começa a haver uma conexão maior com os céus. E aí então, minha gente, não é só o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo sobre nós, onde vem o mover do Espírito, onde vem a presença da glória de Deus, onde Deus começa a revelar a glória dele, onde somos impactados, onde somos batizados no Espírito. A palavra batismo, e aqui eu quero fazer menção ao batismo do Espírito, não é apenas o falar em línguas. O batismo quer dizer submerso, submergido na pessoa do Espírito. Então nós somos batizados no Espírito Santo. E o enchimento é como se fosse, cada vez que nós buscamos o Espírito Santo e a presença, a manifestação do sobrenatural, a atmosfera vem e é transformada e a gente recebe uma revelação da glória de Deus num outro nível, aonde o Espírito Santo não só está apenas em nós ou através de nós, mas onde todos somos submersos no Shekinah da glória de Deus, na presença de Deus, onde temos a ação do sobrenatural de Deus, do Espírito de Deus sobre nós.
Você pode ver isso de uma maneira bíblica muito clara. Quando Jesus promete esse enchimento, esse batismo do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo que virá sobre vós. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre nós. E isso você pode ver todo o relato de Atos 2, 42. Ok? Uma vida de oração intensa, né, que a gente poderia tomar como ilustração a base que Jesus diz da oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Veja bem, nós não estamos encerrando a gravação não, hein? Não vai fechar o vídeo. O que você vê e o que você observa aqui na oração de Jesus? Gente, Jesus não estava ensinando a fazer uma reza, uma repetição. Olha, repitam isso várias e várias vezes. Não, não é isso. Jesus não estava dizendo, repitam assim, isso aqui como palavras mágicas. Não. Jesus está dando pontos ou bases, princípios para uma oração. A primeira base é Pai. Quando você ore a Deus, quando você orar a Deus, tenha a convicção de que Ele é seu Pai. Quando você se aproximar em oração a Deus, saiba que Ele é o seu Pai. É a primeira base, o primeiro princípio que Jesus está passando para eu e para você orarmos. O segundo é, santificado seja o teu nome. Ok, quando você sabe que Deus é seu Pai, você tem a liberdade de adorar a Deus. Santificar a Deus é adorar a Deus. E assim vai, se você dividir cada parte, você vai ver que são princípios para que uma vida integral de oração aconteça, uma vida integral de oração aconteça. Um estilo de vida em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o reino de Deus. Ele é teu Pai, Ele quer ser adorado por você, Ele tem um reino para você. E aí vai. Então você vai ver que o Pai Nosso, a oração de Jesus, o modelo de oração de Jesus, são várias bases, vários princípios de oração para você orar e aplicar na sua vida e crescer. Que poderoso, não é? Ok. A palavra viva e revelada. Gente, olha que interessante. A palavra viva e revelada aqui vem como o quinto princípio. Não vem como o primeiro. Tem pessoas que trocaram uma pessoa da Trindade, por exemplo, eles acreditam que é o nome do Pai, do Filho e da palavra Amém. Não. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tem pessoas que põem, eu amo a Bíblia e eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia como Bíblia não pode tomar o lugar do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo vai falar através da Bíblia. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que é mais importante? O Espírito Santo ou a Bíblia? Quem é a terceira pessoa da Trindade? O Espírito Santo ou a Bíblia? Então,
Tem várias pessoas que pegam a Bíblia como se fosse um livro de receitas ou até mesmo um livro para fazer a lavagem cerebral, sendo que a Bíblia é um instrumento de Deus poderoso, é a palavra de Deus, para nós termos a revelação da palavra viva a cada dia para as nossas vidas. Você precisa a revelação da palavra de Deus para você a cada dia. Que Bíblia Abraão lia? Qual que era a Bíblia que os apóstolos liam? Que os discípulos leram? Qual era a Bíblia de Paulo, minha gente? Sabe qual era a Bíblia deles? A palavra revelada, todo dia. E hoje nós temos, glória a Deus, nós temos a Bíblia, mas nós precisamos nós precisamos receber a palavra revelada de Deus pela Bíblia, todo dia. Deus tem uma palavra para você, todo dia, de acordo com a palavra dele. Ele tem uma palavra, mas eu quero te dizer que não é qualquer palavra, é a palavra revelada. Qual é a palavra de Deus para você hoje? Qual é a palavra viva para você hoje? Então, a questão da palavra revelada. Outro princípio aqui, que é um princípio de avivamento, a santidade. Gente, a palavra santidade quer dizer separado, ser separado. Sabe como que essa palavra hoje se aplicaria da maneira mais correta? É prioridade. O que é ser santo? É ser separado. E o que é ser separado? É priorizar as prioridades de Deus. Quando você e eu priorizamos a Deus, nós estamos sendo separados do mundo. Quando eu e você priorizamos os princípios de Deus, os princípios espirituais de Deus, nós estamos sendo separados do mundo. Quero dizer uma coisa para você. Você não busca Deus para ser santo. Você busca Deus para priorizar a Deus. Você já é santo. Você não é uma pessoa carnal tentando viver uma vida espiritual. Se você nasceu de novo, você nasceu de novo. Você tem uma nova natureza em Deus e para Deus. Então você não é mais uma pessoa carnal tentando ter uma vida espiritual. Você é uma pessoa espiritual que muitas vezes está vivendo carnalmente. E aí fica muito mais fácil você vencer a carne quando você entende isso. Porque você tira o poder da carne, você destrona o poder do pecado. Porque Jesus já destronou o poder da carne e do pecado na sua vida. E quando você entende isso e vive nessa consciência, acontece o que Romanos diz: o pecado não terá mais poder sobre vós. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Na consciência de quem somos em Cristo Jesus. Por isso que depois do amor de Deus, uma das coisas mais importantes é entendermos a nossa identidade nele. Mas a santidade é o simples e puro fato de priorizar e ter as prioridades de Deus. Quais são as tuas prioridades? Você tem alinhado as tuas prioridades com as prioridades de Deus? Pensa nisso. Fica aqui a dica para a gente. Quero colocar aqui um sétimo ponto. E quando eu estava escrevendo o material, eu fiquei pensando como que poderia escrever isso aqui. A festa da ressurreição eu coloquei aqui, mas pode ser o princípio da ressurreição e a centralidade de Cristo, a suficiência de Cristo. Ou seja, o princípio da ressurreição. Você pode ser curado
porque Jesus ressuscitou. Você pode viver alegre porque Jesus ressuscitou. Como assim eu posso viver alegre porque Jesus ressuscitou? Porque eu entendo que eu morri com Ele e ressuscitei com Ele. A festa da ressurreição, a celebração da vida cristã. Gente, cai a chuva de canivete, vem as piores dificuldades que vierem. Quando a gente entende que a nossa suficiência está em Cristo e é em Cristo, nós vivemos uma celebração da vida cristã. Por exemplo, você ama, não é porque as pessoas estão ou não estão te amando. Você ama porque você já foi totalmente amado por Ele. Você vive em alegria, porque a alegria é uma decisão. A alegria do Senhor é a sua força. E Jesus pagou um preço para que nós possamos estarmos alegres, porque a novidade de vida já foi conquistada. Você tem no centro da tua vida a ressurreição de Cristo. Porque Paulo diz o seguinte: se não houve a ressurreição de Cristo, em vão é a nossa fé. No que você crê? Você crê no sacrifício perfeito, Jesus morrendo e ressuscitando por você, e esse é o centro da sua fé, a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo. Eu desafio você, estuda a ressurreição de Cristo. Que isso faz toda a diferença quando a gente entende profundamente a ressurreição de Cristo. A gente vai também entender profundamente a ceia. A ceia, se nós olharmos, é uma aplicação de todo o sacrifício de Jesus, de toda a ressurreição de Cristo. Nós comemos do corpo e bebemos do sangue de Jesus. Para quê? Para que a gente viva a vida ressurreta de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em nós. E é isso que acontece. O Espírito Santo que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós. A festa da ressurreição, celebração da vida cristã. Qual é o centro da sua fé? O centro da minha fé é Jesus e Jesus ressurreto. Quando nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na morte e na ressurreição de Cristo. Colossenses vai dizer que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. O centro da minha fé é Jesus e Jesus ressurreto. O centro da sua fé é Jesus e Jesus ressurreto. E aí, quando a gente entende isso, nós vivemos uma cultura de honra. Porque Deus me honrou. Eu caminho em honra e vou honrar pessoas, porque Deus me honrou. Nós entendemos o que é ser servo, porque Jesus já foi o servo. E nós entendemos o que é crescermos sendo ministros. A palavra ministros é servo. Nós podemos crescer em unidade. Olha, sabe por que eu posso ser servo? Porque Jesus teve um sacrifício perfeito. Sabe por que eu posso honrar meus irmãos? Porque Jesus pagou um preço para isso. Sabe por que eu posso andar em unidade? Porque eu penso igual? Não. Porque aquele irmão me agrada? Não. Porque eu gosto de todo mundo? Não, de maneira nenhuma. Mas a unidade é na ressurreição de Cristo, é na pessoa de Cristo, é na suficiência de Cristo, é no propósito, no plano de Deus para o mundo, no propósito de Deus para o mundo através de Cristo Jesus. Essa é a base da ressurreição, é a base da minha unidade. A base da cultura de honra é porque Jesus ressurreto está no centro da minha vida.
Ele é o centro da minha fé. Gente, o centro da tua fé não é se você ganha um carro novo ou uma casa nova, não. Se a tua oração foi atendida por um carro novo, por uma casa nova. Não, esse não é o centro da tua fé. Ah, porque aí eu tenho fé, eu ganhei isso porque eu tenho fé. O centro da tua fé não é a cura ou a não cura sua. Ah, eu fui curado porque eu tenho fé. Eu não fui curado, então não tenho fé. Não, nada disso, gente. Essas coisas são importantes, essas coisas podem nos abençoar, e eu não sou contra nada disso, mas eu quero dizer que o centro da sua fé não é o carro importado, o centro da sua fé não é uma casa melhor, o centro da sua fé não é a prosperidade financeira, o centro da sua fé é Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Cristo ressurreto é o centro da nossa fé, é o centro da minha e da sua fé. Aí então eu posso crescer como servo, eu posso crescer na unidade do corpo de Cristo, não porque somos iguais, mas porque o centro da nossa fé é Jesus. E posso crescer também em generosidade, porque eu sei que eu já recebi toda a graça de Deus. E aí eu quero fechar com um princípio que começa um outro nível de avivamento. Porque eu estava falando, e nós estamos falando aqui sobre princípios pessoais, internos. Mas aí nós começamos, quando nós caminhamos nesses princípios, nessas bases aqui. É impossível caminhar nessas bases aqui sem, então, se deparar com uma base maior que é coletiva, que é também que gera uma interdependência, uma base maior, que é todos nós juntos, a igreja local como a família de Deus e a base base para o reino que é maior e prioritário. Então nós vamos fechar aqui. Nós vamos fechar os princípios de avivamento pessoal com uma porta que abre para um outro nível de avivamento, que é a igreja como a família de Deus e o reino como algo maior e prioritário de Jesus. Ei, é na família de Deus que você pode aprender tudo isso que nós falamos. Ei, é na família de Deus que encontramos irmãos que já estão caminhando nisso. É na família de Deus que nós nos desenvolvemos na fé. Temos pais espirituais, temos irmãos espirituais, temos irmãozinhos menores que temos que ajudar, temos irmãos maiores que podemos ter um espelho. É na família de Deus que crescemos junto. A igreja é a família de Deus. A Bíblia vai falar isso em Efésios. E a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Através da igreja, toda a multiforme sabedoria de Deus é revelada. Porque através das nossas diferenças, através dos dons diferenciados, através da nossa integração, interação, interdependência, o Espírito Santo se revela através de nós, uns para com os outros, e aí vivemos a dinâmica do corpo de Cristo, da família de Deus, onde no corpo existe um cabeça, e o cabeça é Jesus, não é o pastor DH, não é o Samuel, não é o Josué, o corpo tem um cabeça, e o cabeça é Jesus, e é através do cabeça que é Jesus, caminhamos como corpo e crescemos como corpo e nos desenvolvemos como corpo de Cristo. Ou através do nosso Pai, Deus Pai, crescemos como família na terra, família espiritual, onde temos acolhimento, onde temos perdão, onde temos aceitação, onde nos desenvolvemos juntos e onde avançamos e crescemos de glória em glória, para a glória de Deus. Mas isso também nos leva
ao reino de Deus. O reino de Deus sobre toda a terra. O reino de Deus sobre toda a terra. Que venha e permaneça o reino inabalável. Que venha e permaneça o reino inabalável. Na aula bônus, nós vamos estar assistindo, vamos estar entendendo juntos alguns princípios do reino de Deus na família de Deus. Do reino de Deus, alguns princípios de avivamento para a igreja. Esses princípios foram totalmente ligados a você. Esses princípios foram totalmente ligados a você. O reino de Deus, o avivamento, começa no seu interior. O avivamento começa de dentro para fora. Então não diga mais, porque a igreja é assim, porque os irmãos são assim. Não. Quem é você? Como é você? Porque a igreja não está avivando, porque a igreja não está vivendo em avivamento. Mas em primeiro lugar, você é a expressão da igreja. Você está vivendo em avivamento. Você está posicionado no amor de Deus. Você está posicionado na identidade que Deus tem para você. Você está também posicionado na pessoa do Espírito Santo. Você está posicionado numa vida de oração. Você está posicionado, você está crescendo na revelação dos princípios de Deus, de transformação e renovação do entendimento, para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus tem uma revelação maior para você de cada um desses princípios, para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ok, pessoal, muito obrigado por estar me escutando. E aí, eu quero que vocês participem agora com bastante perguntas. Vamos lá? Mas, por favor, não todos de uma vez só, tá? O pessoal já deixou alguma pergunta aí? A princípio, nenhuma, Samuel. Tá me É? ouvindo? Tô te ouvindo. Só tem um comentário aqui um comentário da Kedma aqui bem legal. Quando você estava falando sobre a revelação, do que tudo é a revelação do amor de Deus. Ela comentou assim: se o aceitamos, não entendemos o tamanho do seu amor, ficamos mancos em nossa caminhada. Não sabemos a dimensão de quão grande é o seu amor. É verdade. Por isso que a gente precisa todo dia uma revelação desse amor. É verdade. Obrigado pelo comentário aí, irmã. Algum outro comentário? Alguma outra Só coisa, esse, Samuel. pessoal? É. Não sei se alguém quer entrar online também. Aí. Samuel, Ô, meu amigo. Quanto tempo? saudade de você já, cara. Já dá saudade, né? Ai, ai, ai. Cara, muito fera sua aula e não somente teórica, né, mas também bem, bem prática. Isso é muito bom, você deu muitas dicas para nós, né? Cara, graças a Deus pela tua vida. E eu estava pensando, Samuel, o que você poderia, assim, além da Bíblia, né, do Espírito Santo, como você bem mencionou, uma parte mais da parte teórica de missões, de missões não, de avivamento, né? Que o pessoal possa, para nós, possa estar lendo, né? Um material nesse sentido, se de livro, alguma dica nesse sentido. Certo. Olha, muito bom. Existem alguns materiais sobre história do avivamento. E aí existem livros de biografias de pessoas que foram expressivas, né,
Se você ler, por exemplo, Os Generais de Deus, você vai ler a história de vários avivalistas. Mas aí você vai ver o aspecto individual de cada avivalista. Agora você pode ler a história dos avivamentos. Então, se você pegar ali na primeira aula, que eu fiz algumas citações rápidas, é mais para a gente caminhar em cima disso. Por exemplo, se você estudar a Reforma Protestante, se você jogar até na Wikipedia ali, Reforma Protestante, vai ali abrir um monte de coisa muito interessante sobre o que aconteceu na época da Reforma. Porque a gente vê a Reforma Protestante, mas se você for lá, você vai ver o que aconteceu com Calvino, com Lutero, com John Knox e todo o preço, né? Existe, por exemplo, o filme muito bom, Lutero, Olá, né? Então você vai ver várias coisas assim. Então dá para pegar ali várias coisas que a gente citou, Leandro, e tá correndo atrás, principalmente ali na primeira aula, alguns exemplos de avivamento. O pastor William aí tem um livro muito bom sobre o avivamento da Rua Azusa, relatos do avivamento da Rua Azusa, tudo o que aconteceu, tudo aquilo que os irmãos viveram no sobrenatural. É muito rico e isso que empolga a gente, né? Deus, eu quero ser esse cara, eu quero viver isso. O Senhor tem para que isso aconteça comigo quando eu vá lá na China, né? Coisas assim, histórias e mais histórias. Você fala, não, Deus, se você fez isso lá, o Senhor pode fazer aqui e agora. Aqui com a nossa congregação, aqui com a nossa igreja, né? Então, isso que transforma a vida da gente e nos empolga a receber mais. Deus, mas o Senhor usou várias pessoas dessa e dessa forma, eu também quero ser usado assim, me usa aqui, né? Então essa sede, Deus honra essa sede, Deus muitas das vezes não pode usar a gente de uma maneira extraordinária porque a gente não tem uma sede para isso. Porque às vezes a gente não está ansiando e desejando por isso. Como exemplo, a Bíblia diz sobre os dons espirituais, sobre a manifestação do sobrenatural, ela diz, buscai com zelo, ou buscai com fervor as manifestações sobrenaturais. E muitas vezes a gente se acomoda ali com uma mesmice, né? Respondi a tua pergunta? Obrigado, Samuel. Não, show de bola. Também deu a dica dos livros aí. Show de bola. Obrigado. Pastor José Carlos, queria fazer alguma pergunta aí, pastor? Tem mais alguém aí que tem alguma pergunta? Posso ler? Oi? Opa. Pode ler. Irmão José Carlos, diga lá. pastor, boa noite. Boa noite. Boa noite, tá me Eu ouvindo? escuto. Entendendo, né, e ouvindo o pastor aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Ficou muito forte, muito dentro de mim, né, a partir da ministração que o pastor ministrou no culto, domingo atrasado, e nós caminhando aqui pelas aulas. É algo muito forte assim, né? Antes que eu queira que aconteça na minha igreja, na minha cidade, na minha nação, tem que acontecer o avivamento primeiro dentro de mim. Amém. E tem que ser revolucionado no meu interior, né? Estava comentando com a irmã hoje, assim, eu tenho que ser incomodado por algumas coisas, né? Algumas coisas têm que nos incomodar. E ao ponto que eu começo a correr atrás disso, né? E seguindo todos esses itens que o pastor pontuou, a vida de santidade, né? Vida em santidade, oração, né?
Aí vem tudo em um pacote, né? Uma coisa muito legal também que o pastor citou sobre a salvação, né? E às vezes nós achamos que a salvação já ela é tudo. E graças a Deus que nós estamos salvos, né? Que bom que nós estamos salvos. Mas a salvação ela é apenas a porta de entrada, né? É como se eu entrasse em um cômodo e eu precisava acessar, girar essa chave da porta e lá teria um banquete me esperando. Mas eu preciso girar essa chave e entrar. E a salvação nada mais é do que essa porta de entrada para usufruir de tudo aquilo que tem, né? Está exposta à mesa, né? O banquete, essas coisas boas que Deus nos oferece. E é o avivamento, né? Isso é muito legal, isso. Quando se caminha por esse ponto aí, eu acredito que isso é impactante nas nossas vidas, né? E quando nós começamos... Nós cairmos numa rotina igrejeira ou uma rotina cristã. Mas a grande verdade é que Deus nos chama para vivermos uma novidade de vida a cada dia, né? Vivermos algo totalmente novo, totalmente algo sobrenatural com Deus todo dia. É algo assim, impactante nesses dias, né? Eu vejo uma construção de Deus no nosso interior. Eu acabei compartilhando no PG, compartilhei no culto domingo. É você viver para Deus hoje como se fosse o último dia da sua vida. Uau! É como se tivesse uma sensação assim, se Deus me levar amanhã... Tá hoje, tudo certo. Aí tá dentro daquele texto que o pastor comentou no culto lá. Aquilo que o apóstolo Paulo menciona, né? Viver em glória, onde nós ficamos com saudade do primeiro amor. Lembra foi da tua mensagem, né? Aquele tempo que eu pegava o ônibus no SIC, cruzava para Colombo, aquele tempo que eu levantava de manhã para orar 5 horas, que saudade, né? E Deus nos chama para viver de glória em glória. E o meu hoje, ele tem que ser melhor do que ontem. O meu amanhã, ele tem que ser melhor do que hoje. Quando você anda nessa engrenagem e ela vem a rodar, a funcionar, não tem como Deus não fazer algo extravagante nas nossas vidas, né? Amém. Amém. É isso aí. Não só de palavras, né? Vem, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguma coisa, gente? Isso aí. Mais alguma coisa aí, André? Tem. Vou ler aqui. A irmã está perguntando assim, ó. Ela quer saber, essas cruzadas já feitas em grande escala, que alcançou muita gente, isso pode ser considerado um avivamento? Ótima pergunta. Existem coisas que a gente pode dizer, isso é um mover de Deus. Isso assim, tal coisa foi uma manifestação sobrenatural de Deus. Ponto. Aconteceu uma vez, mas não aconteceu continuamente. Então veja, quando a gente busca e quando a gente se posiciona, existem manifestações de Deus. Quando nós começamos a caminhar continuamente em determinados níveis de determinadas coisas, então não é só uma manifestação, passa a haver um mover de Deus. E o mover constante de Deus passa a estabelecer um avivamento
E um avivamento, né, constante vai estabelecer uma reforma. Então, assim, às vezes é uma coisa que só foi um despertamento espiritual. Por isso que a gente falou que avivamentos têm níveis e dimensões. Eu creio, vou dar um exemplo aqui. Quando eu tinha 14 anos de idade, minha mãe era plantadora de igreja, né? Ela começou a plantar a igreja lá e começou a ver um monte de milagre, assim, dos mais sobrenaturais possíveis. E várias pessoas, por causa daqueles milagres, começaram a se converter. Mas é um milagre, assim, que até hoje eu conto para as pessoas ficam assim. Coisas que me marcaram até hoje. Milagres, assim, sobrenaturais de uma maneira muito expressiva, né? Então, o que acontece? Aquilo gerou um monte de conversão de pessoas e começou várias pessoas a se converter. Então, lá, pra gente, naquele momento, aquilo foi um avivamento. Numa escala pequenininha ali. Mas que vários daqueles meninos que se converteram hoje são pastores. Então, Deus fez ali um avivamento pequeno, um avivamento pequenininho ali. Mas por que eu digo? Porque as coisas que aconteceram não foram naturais. Ou, por exemplo, o pastor Josué e a Lete estavam contando alguns moveres que tiveram no Rogate, por exemplo, ou você até, acho que talvez você viveu isso nessa época, André, mas que era um avivamento que estava acontecendo ali na igreja. Só que às vezes esse avivamento ali, acontece ali, às vezes já começa a se espalhar, crescer mais e mais. Às vezes alguma coisa que a gente fez com que a gente perdesse aquela continuidade. Ou talvez era uma visitação de Deus específica para uma coisa. Às vezes é uma visitação de Deus. Geralmente a terminologia avivamento é usada para quando é algo, um mover de Deus contínuo e que expressivamente faz muita transformação, né? Já ao ponto de transformar cidades, transformar nações, transformar bairros inteiros. Mas existem visitações de Deus que quem está ali diz depois, puxa, era um avivamento, né? Era algo de Deus. Eu me lembro também a primeira igreja aqui que passou por um avivamento em Curitiba em 85, 87. Era tremendo o que acontecia com as pessoas, a transformação, a libertação. Tantas pessoas que eram libertas de demônio, tantas pessoas que falavam, quem quer entregar a vida para Jesus? Era uma remessa de gente que ia na frente entregando a vida para Jesus. E o sobrenatural ali, toda semana era testemunho no culto. Quando a pastora chamava para dar testemunho, tinha 10 testemunhos para dar na frente. O culto demorava 2, 3 horas, o povo não ia embora. Tinha 3, 4 horas de culto e o pessoal estava chorando e tal. Então você vê, e também esse é um dos primeiros avivamentos que teve em Curitiba. Dali, começou o avivamento numa outra igreja de Curitiba, em outra igreja de Curitiba, e aí começou vários, e aí começaram a ter as igrejas muito fortes aí. Eu me lembro na época aí também, de 85, 87, até os anos 90, Deus usou o pastor Harold, muitos conhecem, o pastor Harold McLarea, onde ele era um mover das pessoas terem dentes de ouro, de um jeito. Só que o que aconteceu? Não era só o milagrezinho ali dos dentes de ouro e pó de ouro. Através disso, tantas igrejas foram para um outro nível de busca e de sobrenatural e começou uma conversão em massa em várias igrejas. Porque ele vinha, ministrava, e daí ele ia para outro lugar, mas aquela igreja continuava vivendo. O pastor Josué avivou nesse tempo, inclusive, assim ele conta. Ou tantos outros ali, tantas igrejas que foram tocadas, ou que hoje são mega igrejas aqui, que nasceram por causa desse avivamento, né?
ou por causa desse mover de Deus. Então, às vezes, a gente só respondendo mais uma vez a irmã, a gente faz essa descrição usando algumas palavras para demonstrar um pouco a intensidade. Uma visitação, uma visita de Deus sobrenatural, mover e um avivamento. Então, vamos dizer, se a gente fosse usar palavras para graduar as coisas, né? Mais alguma outra coisa? Respondeu aí, irmã? A pessoa fez um resumo aqui do que ela entendeu esses 2 dias o DNA de avivamento, e aí ela está compartilhando o pensamento aqui dela para ver se está certo o que ela entendeu da sua aula. Aí ela diz assim, o DNA do avivamento primeiro seria pessoal, tendo um entendimento profundo e verdadeiro sobre mim e Cristo, vivendo o evangelho verdadeiro, me tornando vivo ou avivado, assim como o primeiro amor. E assim, ajuntando vários avivados, teríamos um mover, uma manifestação sobrenatural. Em resumo, seria isso? O que você está falando não está nada de errado, mas, por exemplo, esse é o avivamento pessoal, e aí a gente vai falar também sobre o avivamento coletivo. Na aula bônus, nós vamos falar de alguns princípios para a igreja estar num processo de crescimento e de avivamento contínuo, ok? Então, isso é o avivamento pessoal, é bem por aí, né? Então, só uma coisa que faltou ali no seu resumozinho até agora é que esse avivamento pessoal acontece pela revelação dos princípios de avivamento, tá? Então, quando nós crescemos na palavra, nesses princípios de avivamento que hoje nós falamos, né, a gente precisa dessa revelação de Deus. Então, como que isso acontece? Através desses princípios de avivamento. E existem muitos outros princípios. Eu só peguei aqui 12 deles, né? Mas vão ter os princípios para um avivamento na igreja. Então, esses são os princípios de avivamento para você individualmente. Mas aí nós vamos, na aula bônus, eu vou colocar lá alguns princípios de avivamento para a igreja. Ok? Mas está muito bem, muito bom. Manda para mim o texto aí depois, André. Gostei. Mando sim. A outra pergunta é assim, ó. Pela cultura e desenvolvimento do homem desse século que vivemos, não se torna mais difícil de experimentarmos das experiências que nossos irmãos do passado que viviam naquela época? Olha, muito boa essa pergunta. A Bíblia diz que nos últimos tempos a fé de muitos, o amor e a fé de muitos se esfriariam. Então o amor, quando há uma frieza do amor, por isso que você veja bem que um dos primeiros princípios é a revelação do amor de Deus, né? Quando a gente vai entendendo as outras coisas, assim, a fé de Deus, a fé vai sendo ativada no nosso coração. Eu acredito que muitas coisas nós não vivemos porque nós não ativamos a nossa fé. Então, assim, em alguns lugares onde as coisas são mais simples, as pessoas também elas não ficam colocando barreiras para acreditar, para aceitar e para viver aquilo. Por exemplo, você vai orar por cura na África, ok? Lá não tem, muitas vezes, hospital, não tem as pessoas não têm hospital, não têm dinheiro, não tem... ou ela crê que Deus cura ou ela morre.
Você está entendendo? Então as pessoas são desafiadas a se entregar a esses princípios. Então, quando existe uma sensibilidade para se entregar, quanto mais nós nos entregamos, mais nós podemos ver o sobrenatural de Deus. Nós temos, por exemplo, na Alemanha, batido forte, provocado as pessoas a isso. Porque a entrega deles a esses princípios que faz com que eles experimentem as coisas de Deus. Okay? E eu estou dando esse exemplo porque, teoricamente, a Alemanha é um país que não precisa de nada, que tem tudo. Mas a grande verdade é que as pessoas se sentem vazias. Também existe um desespero maior, porque a pessoa tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Então existe também uma abertura maior para o Evangelho. Eu me lembro que uma vez, quando a gente estava começando a igreja, a Heidi Baker veio dar uma palavra profética para mim e disse assim, olha, ame esses alemães porque eles são mais miseráveis. Espiritualmente, eles precisam mais do que as pessoas lá na África, as pessoas que eu estou alcançando na África. Então eu quero que você ame muito mais eles, ela disse para mim, porque eles precisam muito mais do que os africanos das riquezas de Deus. Né? Isso me impactou profundamente. Então, assim, e nós temos visto, só colocando como exemplo, que também não existe lugar difícil para Deus. Pessoas assim, gente, a gente está vivendo milagres, pessoas são curadas nos cultos, pessoas são libertas de demônios lá, sabe? Nós fazemos evangelismo profético nas ruas, nós fazemos mesa profética no final do culto, nós temos pessoas que são treinadas em palavra profética, em palavra de conhecimento, que oram por cura, né? Vários milagres. A gente teve, por exemplo, o encontro com Deus, o último encontro com Deus. As pessoas foram cheias do Espírito Santo. Antes disso, várias pessoas foram libertas de demônios, né? Batismos, famílias que são totalmente transformadas. Esse tempo uma família veio para Jesus, e daí eles trouxeram mais os outros irmãos e foram trazendo todos os outros da família. E aí trouxeram o pai deles, 94 anos, entregou a vida para Jesus e se batizou com 94 anos. Então assim, aonde há sede, há água, né? E aonde há sede, há fogo. Deus vai visitar quem estiver sedento e quem quiser ser incendiado, né? A água é derramada segundo a sede, a comida, o banquete é derramado segundo a fome. Então é isso que é determinante, seja um lugar pobre, seja um lugar rico, seja um lugar intelectual, seja um lugar ignorante. O que determina é quanto a gente tem de fome e de sede para ver a glória de Deus, o reino manifesto. Glória a Deus. Tem mais uma aqui, Samuel. A irmã está dizendo assim, ó, teve um mover há uns anos atrás que falam que foi avivamento. Cheguei a ir em um deles, mas as pessoas ficavam uma semana lá e voltavam para suas cidades. E a vida das pessoas, a grande maioria, não via mudança. Isso pode chamar de avivamento? Ela já está respondendo. Se pode ou não pode. O que é um distintivo do avivamento é transformação de vida e a pregação do evangelho gerando salvação, pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas e Deus sendo glorificado através da transformação e salvação de pessoas. É isso que é o distintivo do avivamento, tá? Agora, muitas das vezes, na história, eu também preciso dizer, várias coisas foram julgadas como não sendo avivamento e a história provou que era um avivamento. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, não sei se a irmã está citando, mas muitas pessoas criticaram o mover de Deus de Toronto,
que as pessoas, várias coisas aconteciam e tal, e tal, e tal. A grande verdade é que se você olhar a história hoje, né, no momento foi criticado, diz, isso não dá nada, isso é só emocionalismo, mas hoje, você olhando historicamente, foi um avivamento, Deus tocando nas emoções. Porque várias pessoas, vários pastores iam para lá e eram tocados de Deus, e quando voltava, de repente, a igreja do camarada explodia, não em emocionalismo, mas em vidas sendo alcançadas, em evangelismo, em transformação social e tantas outras coisas. Vou dar um exemplo. Hoje, uma das grandes igrejas que faz um impacto poderoso salvando pessoas através de células, através de transformação social. Várias pessoas se convertem na igreja do Paulo Mazzoni, na Batista Central, onde ele é uma pessoa super tradicional e foi visitar esse lugar lá, porque uma pessoa disse, olha, Deus me mandou pagar para você a passagem para você ir lá. Ele foi lá, e quando ele já chegou no hotel, ele não sabia explicar porquê, mas ele começou, ele só conseguia ficar de joelho chorando no hotel, no quarto hotel, e ir para a reunião e voltava e ficava chorando de joelho. E aquilo ele se sentiu como Deus inundando ele, o amor de Deus entrando na vida dele de uma maneira que ele nunca tinha experimentado antes, nas células, no mais profundo dele. Quando ele voltou, ele pegou uma mesma mensagem que ele já tinha pregado no ano passado, né, um ano atrás, porque ele não teve tempo de preparar, ele pegou a mesma mensagem, e ele pregou a mesma mensagem que ele tinha pregado há um ano atrás. Só que quando ele pregou aquela mensagem, a igreja inteira chorou, se lançou aos pés de Jesus. E começou uma transformação, e na outra semana os irmãos começaram a chamar um monte de gente para o culto e tal. Era a mesma mensagem, mas a questão é que ele não era mais o mesmo. E a essência, né, a autoridade para pregar aquela mensagem mudou. Então você vê assim várias pessoas que foram levantadas, que foram impactadas hoje, a Heidi Baker, Randy Clark e tantos outros, ou eu estou citando um aqui do Brasil, Paulo Mazzoni, tantas outras pessoas que hoje são usadas de uma maneira muito expressiva, foram tocadas pelo mover de Deus lá de Toronto. Quem sabe muitas pessoas foram lá e voltaram, e não mudou nada, e não transformou. Pode, com certeza, também tem, né? Como muitas pessoas participam de igrejas maravilhosas aqui no Brasil, e na mesma igreja você tem a pessoa que é super transformada, e na mesma igreja você tem a pessoa que está vivendo em pecado e adultério. Então, por isso que nós estamos aqui dizendo que avivamento é algo pessoal. Começa em nós, começa do interior para o exterior. As coisas, às vezes, conseguem impactar para que o nosso interior corresponda e tome uma posição, mas é de dentro para fora. Joia? Tem uma aqui, Samuel, bem legal, hein? Essa aqui tá perguntando assim, ó. O que seria um avivamento na Alemanha hoje?
O avivamento na Alemanha seria ver toda a Alemanha debaixo do senhorio de Jesus Cristo, vivendo o propósito que Deus tem para ela, onde as pessoas conhecerão e saberão que Jesus é o Senhor. E é isso que a gente anseia, chora e entrega a vida para ver acontecer. Amém. 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 Amém, Samuel. Seria isso. Então, eu ia pedir, André, que você pudesse encerrar a aula com uma oração. Aproveita e pode orar para que haja avivamento na Alemanha. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão gostoso na tua presença. Obrigado, Deus, pela vida do Samuel e por esse tempo tão precioso, Pai, onde nós ouvimos, ó Pai, sobre avivamento, sobre as histórias do avivamento, Pai, sobre os princípios do avivamento pessoal, Senhor, e ainda vamos aprender também sobre avivamento coletivo. Obrigado, Deus, pela vida do Samuel e tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele, da Mariana, da sua família, lá na Alemanha, Senhor Jesus, de todos os nossos amigos que estão lá. Pai, obrigado, Deus, porque a tua palavra já tem sido anunciada, o teu evangelho já tem sido pregado e vivido, e eu creio, Pai, que os alemães estão sendo tocados a cada dia, agora mesmo, Senhor Jesus, estão sendo ministrados pelo teu Espírito, Pai, da mesma forma que um dia nós fomos alcançados, eu creio, Pai, que esse país será alcançado, Pai, pelo poder do teu Espírito, Pai, na autoridade, no nome de Jesus, ó Pai, onde os alemães se dobrarão diante do teu nome, Jesus, onde todos os alemães, ó Pai, confessarão que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus uma transformação naquela nação, Pai. Ah, Senhor Jesus, abre o céu sobre aquela nação, Pai, que a tua presença gloriosa seja manifesta através dos teus filhos posicionados, ó Pai, em ti. Pai, em nome de Jesus, esteja os fortalecendo no seu homem interior. Pai, esteja usando-os, Pai, em nome de Jesus, como ministro, Pai, arautos, ó Pai, da tua palavra, em nome de Jesus, usa no poder do teu Espírito, Pai, no nome de Jesus, que o teu amor, ó Pai, toque o coração, os corações dos alemães. Pai, não apenas de palavra, mas em demonstração de poder, ó Pai, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, Senhor Jesus, que o teu amor se manifeste, Pai, através da tua igreja na Alemanha, e que venha o teu reino, venha o teu governo, Pai, na Alemanha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. 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 Muito bom estar com vocês, pessoal. Um abração e até mais.